Nós abrimos esta edição do Jornal Jovem Pan falando sobre a suspensão do julgamento no Supremo Tribunal Federal daquelas ações que poderiam anular a eleição de 7 deputados. Quem vai conversar conosco sobre este assunto é a Paula Lobão. Ô Paula, por qual motivo o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, ou seja, pediu mais prazo para analisar esse assunto? E quem já tinha votado quando houve essa paralisação? Boa noite para você. Oi, Evandro, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham nesta sexta-feira aqui na Jovem Pan. Como você bem disse, o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas do processo. Esse julgamento foi no plenário virtual, começou um pouco depois da meia-noite desta sexta-feira, e no momento em que o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas para ter mais tempo para analisar essas ações, somente o ministro Ricardo Lewandowski havia dado o seu voto. O ministro Lewandowski é o relator dessas ações. A gente está falando de 3 ações que estão no Supremo Tribunal Federal. Essas 3 ações que tratam desse tema relacionado às sobras eleitorais e que podem impactar no mandato de 7 deputados, são ações que foram apresentadas pelos partidos Podemos, PSB, PP e Rede. Por esses 4 partidos. Esses partidos, eles questionam a constitucionalidade das regras do Código Eleitoral por conta aí dessa distribuição. São regras que tratam dessa distribuição das sobras eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fez algumas mudanças nessas regras e são justamente essas mudanças que estão sendo questionadas nessas ações que estão no Supremo Tribunal Federal e que começaram a ser julgadas hoje, mas que teve o julgamento interrompido por conta do pedido de vistas de Alexandre de Moraes e não a data para que esse julgamento seja retomado. O que acontecia? Até 2022, até o ano passado, todos os partidos que participaram das eleições podiam, então, fazer parte dessa distribuição de sobras de vagas, de sobras eleitorais. Com essas mudanças realizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, passou-se aí a cobrar, a exigir dos partidos para que eles participassem dessa distribuição e tivessem aí participação nas sobras eleitorais. Na última fase das distribuições de sobras eleitorais, ficou exigido que os partidos tivessem pelo menos 80% de coeficiente eleitoral. E aí é por causa disso que 7 deputados federais correm o risco de perderem os seus mandatos, porque caso eles não sigam o voto do relator, e aí eu vou dizer agora que o ministro Ricardo Lewandowski, o relator, votou para acabar com essas mudanças, porque no entendimento dele, essas mudanças são contra o Estado Democrático de Direito. Se o STF não seguir o relator e decidir contra o relator, esses 7 deputados federais podem perder os seus mandatos. Entre esses 7 deputados federais está a deputada Silvia Huaympim, que é do PL do Amapá, e o deputado federal Lázaro Botelho, do PP de Tocantins. Como eu disse, não há prazo para que esse julgamento seja retomado por conta aí desse pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Evandro. Paula, muito obrigado pelas informações, por explicar também essa situação, quando a gente fala de quociente eleitoral. É muito burocrático para se entender essas questões que levam à participação de partidos e deputados nesses números que podem ou não garantir essas vagas agora, caso essas ações sejam acatadas. Eu quero falar um pouquinho com o Nelsinho Kobayashi sobre isso. Nelson, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal Jovem Pan. Nós vimos aí que, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator destas ações, de que seria antidemocrático a situação como está da forma atual. Eu queria entender se você enxerga dessa forma também, e quando falamos de eleição para deputado, é sempre muito complicado entender todas essas questões que podem ou não levar uma pessoa a esse cargo aqui no país. Boa noite. Pois é, boa noite. É um sistema muito complexo o sistema de votação eleitoral do quociente eleitoral, né, Evandro? Primeiro, muito boa noite a você, a toda a nossa audiência. Esse caso já foi judicializado depois do resultado das eleições, e nós tivemos já um voto inicial do relator, o ministro Lewandowski. O voto do ministro Lewandowski, ele acata
parcialmente o pedido justamente para considerar que na terceira fase, porque é um cálculo com 3 fases para saber quem são os deputados eleitos diante de uma votação, que na terceira fase se prestigie o deputado, o parlamentar, o candidato mais votado em detrimento do partido mais votado. Essa conta que prestigia o partido já é levada em conta já na primeira e na segunda fase. Então é correto, justamente porque a legislação eleitoral, ela deixa um vácuo em relação a isso, ela deixa um campo sem clareza. E aí, diante da dúvida, o que deve se prestigiar é o deputado mais votado, o candidato mais votado. É uma decisão correta. Mas há um outro ponto muito interessante que faz toda a diferença no voto do ministro Lewandowski, que é de que esta decisão deve ser assim considerada, mas que não se aplique às eleições passadas. Porque a gente tem um princípio no direito eleitoral que é o princípio da anualidade, ou seja, qualquer mudança na regra só vale depois de um ano. Então, isso deve ser assim considerado, mas só vai valer a partir das eleições de 2024. E é uma decisão correta, coerente e que não mexe no resultado do jogo, porque seria muito estranho que depois do jogo rolando, depois do resultado das eleições, é que vem alguém e muda a regra do jogo para prestigiar alguns partidos em detrimento de outros. A gente teria uma mudança importante aí na configuração das bancadas. O PL, por exemplo, perderia 2 parlamentares e alguns partidos de esquerda, em especial Rede e PSB, teriam mais deputados. Então, é um voto correto que eu espero que seja seguido por todos os demais ministros. O ministro Alexandre de Moraes pede vista e agora com um novo regimento, ele deve devolver em até 90 dias, senão isso já volta automaticamente para o julgamento.